O anticristo foi anunciado, Jesus nos alertou que essas coisas aconteceriam. Vivemos dias em que palavras como anticristo, fim dos tempos e novo líder mundial não pertencem mais apenas às páginas antigas das Escrituras. Elas ecoam pelas redes sociais, pelos noticiários, pelas conversas de quem tenta entender o caos crescente ao nosso redor. A ideia do surgimento de um anticristo, antes relegada a alertas proféticos e pregações escatológicas, tornou-se um tema real, pulsante e urgente, refletido em cada crise, em cada ruptura espiritual que testemunhamos. A Bíblia, fiel e imutável, nos advertiu que antes do aparecimento visível do homem do pecado, haveria um movimento invisível, sutil, porém devastador, que prepararia o seu caminho. A presença do espírito do anticristo entre nós é uma realidade tão concreta quanto as palavras inspiradas de 1 João, capítulo 4, versículo 3, que diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo." O mundo, embriagado pela busca incessante por paz, unidade e esperança, prepara inconscientemente o cenário para a maior mentira da história. O que muitos aguardam como uma era de ouro será, na verdade, a encenação final de um engano que remonta às primeiras páginas da história humana. Assim como no Éden, a serpente ofereceu uma sabedoria que parecia desejável, mas que culminou na queda. Hoje, a humanidade busca uma solução que, aos olhos naturais, parece ser o caminho para a redenção social, política e espiritual. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro embuste não se apresentará com uma face assustadora. Não surgirá em meio a sinais grotescos que alertariam até o mais desprevenido. Pelo contrário, virá revestido de luz, compaixão, justiça aparente e promessas de um novo começo. Como nos alerta a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A preparação para esse momento não se dá apenas nos corredores do poder político ou nos gabinetes das grandes corporações. Ela acontece nas redes sociais, nas plataformas que moldam a opinião pública, nas ideias que se espalham como sementes silenciosas no solo fértil de um mundo sedento por respostas. As novas gerações, mais do que nunca, têm sido ensinadas a buscar uma espiritualidade sem cruz, uma redenção sem arrependimento, uma unidade sem verdade. E é justamente nesse terreno fértil que o espírito do anticristo lança suas raízes. Não como um golpe súbito, mas como uma transformação lenta e quase imperceptível. Como a corrente suave que, aos poucos, desvia um grande navio de seu curso, assim também o mundo, guiado por discursos de tolerância sem discernimento e amor sem verdade, está sendo preparado para adorar não ao Deus vivo, mas a um falso Salvador. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos advertiu: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este esfriamento do amor não é apenas emocional, é espiritual. A ausência da verdade transforma o amor em permissividade e a permissividade em escravidão. O terreno está sendo cuidadosamente arado para que, quando o anticristo finalmente se revelar, ele encontre um mundo disposto, desejoso e até ansioso para recebê-lo. Cada crise global, cada apelo por um governo unificado, cada clamor por uma religião inclusiva, são como pedras pavimentando a estrada para sua chegada. Um sistema inteiro está sendo construído, peça por peça, para receber alguém que trará, inicialmente, soluções sedutoras, mas que, na essência, carregará o veneno mortal da rebelião contra Deus. Neste momento crucial da história, não se pode mais viver como quem ignora os sinais.
O espírito do anticristo não é uma teoria remota, mas uma força ativa, moldando mentes e corações, preparando o palco para a entrada triunfal daquele que se oporá a tudo o que é santo. E para enxergar com clareza o que se levanta diante de nós, é necessário olhar com olhos espirituais. A palavra nos chama a estar atentos, a vigiar e a não nos deixar seduzir pelas aparências. Porque enquanto muitos esperam um tirano assustador, a verdade é que o anticristo se apresentará como a resposta que o mundo inteiro julgará como necessária. Assim, ao reconhecermos os sinais discretos, mas profundamente reveladores que já marcam nossa geração, é impossível ignorar que estamos muito mais próximos do clímax profético do que ousamos admitir. E talvez o primeiro grande sinal esteja justamente onde poucos ousam olhar: o surgimento de falsos cristos. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a velocidade da informação supera a capacidade de discernimento, os falsos cristos não apenas surgem, mas encontram terreno fértil para se multiplicar. A internet, com sua capacidade de amplificar vozes em segundos, tornou-se um novo púlpito, um espaço onde qualquer um pode se proclamar salvador, iluminado ou enviado divino diante de milhões de olhos atentos e corações sedentos. Recentemente, um desses casos chamou a atenção mundial. Um vídeo viralizou em diversas plataformas, trazendo à tona uma figura que se autodeclarava sucessor de líderes sagrados e, de forma ainda mais ousada, sucessor do próprio Jesus Cristo. A sua voz, serena e confiante, ressoou não apenas palavras, mas um espírito de profundo engano. Ele declarou, abre aspas, "Eu sou Abdullah, sucessor do Imam Mahdi, sou o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa, eu sou a prova para os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos por meio de meu pai, e o filho do Ocidente por meio de minha mãe." Essas palavras, que para muitos poderiam soar como delírio, não podem ser simplesmente descartadas. Elas carregam a marca de algo que foi alertado há milênios. Em Mateus, capítulo 24, versículo 5, Jesus advertiu: "Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." A força desse engano não está apenas no absurdo da declaração, mas na maneira como ela se espalha, como ecoa em corações já desacostumados com a verdade. Em um tempo onde a identidade espiritual é fluida e a verdade bíblica é relativizada, figuras como essa se tornam catalisadoras de um movimento muito maior, um movimento de preparação para o que está por vir. O impacto de tais declarações não deve ser medido apenas pelo número de visualizações ou compartilhamentos, mas pela influência espiritual que exercem. Cada palavra, cada proclamação contribui para a normalização da ideia de que qualquer um pode ser o enviado, de que qualquer nova voz pode substituir a verdade revelada nas Escrituras. Este fenômeno evidencia o cumprimento de uma profecia ainda mais profunda, relatada em 1 João, capítulo 2, versículo 18. "Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora." O surgimento desses falsos cristos é o sintoma visível de uma doença espiritual muito mais grave. A cegueira espiritual cresce enquanto o desejo humano por um líder que ofereça respostas fáceis e soluções rápidas se intensifica. A combinação entre a fome espiritual e a oferta de novos salvadores cria o ambiente perfeito para o espírito do engano prosperar.
Esses falsos líderes não apenas se proclamam representantes divinos, mas constroem narrativas convincentes, misturando verdades distorcidas com promessas de uma nova era espiritual. Eles se apresentam como aqueles que vão corrigir os erros das religiões tradicionais, como portadores de uma revelação superior, uma luz que teria sido escondida dos olhos comuns. E nesse contexto, a popularidade de tais figuras deixa de ser um fenômeno curioso para se tornar um sinal de alerta profético. Cada vez que um falso Cristo é aplaudido, seguido e adorado, o mundo avança mais um passo rumo à aceitação final do impostor definitivo. Em João capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Essas palavras ecoam hoje como um aviso gravíssimo para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O terreno está sendo cuidadosamente preparado, e esses surgimentos não são acidentes isolados. Cada nova figura, cada novo falso Cristo é um ensaio para o que virá. Uma preparação meticulosa para o dia em que o verdadeiro anticristo se levantará, não como uma aberração visível, mas como o herói que o mundo, cego pela própria sede, estará pronto para aclamar. E para entender a profundidade desse movimento, é preciso olhar mais de perto quem são essas figuras que ousam reivindicar para si um lugar que pertence exclusivamente ao Filho de Deus. Quem é Abdullah Hashem, o novo candidato a Salvador global? Para entender o impacto do surgimento de um falso Cristo em nossos dias, é necessário olhar de perto quem são aqueles que ousam se colocar na posição que pertence exclusivamente ao Filho de Deus. E entre essas figuras emergentes, uma delas se destaca não apenas pela ousadia de suas declarações, mas pela estrutura cuidadosamente construída ao redor de sua imagem. O nome dele é Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, nascido no ano de 1983, fruto da união de um pai egípcio e uma mãe americana. Sua formação acadêmica incluiu estudos em religião comparada, onde a exposição a diversas tradições espirituais moldou a base para a teologia híbrida que hoje proclama ao mundo. Hashem não apenas se declara um líder espiritual, mas reivindica para si títulos que carregam profundas implicações escatológicas. Ele afirma ser o Caim, o erguido, uma figura central nas crenças do islamismo xiita, identificado como o Messias que restaurará a justiça na terra. E como se não bastasse, ele também se posiciona como o representante do retorno de Jesus Cristo, tentando unir em sua pessoa as expectativas messiânicas de muçulmanos e cristãos. Esse posicionamento é alarmante, pois não se trata apenas de uma nova seita marginal. Trata-se de um esforço explícito para construir uma figura messiânica universal, apta a dialogar com diversas tradições religiosas e espirituais, eliminando as barreiras que separaram as religiões por séculos. Em 1 João capítulo 2, versículo 22, encontramos uma pergunta retórica que ressoa com força diante dessa realidade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Embora Hashem não negue diretamente o nome de Jesus, ao tentar ocupar o seu lugar, ele ataca a essência da identidade do verdadeiro Cristo. Fundador da Ahmadi Religion of Peace and Light, Hashem apresenta seu movimento como a legítima continuidade do islamismo e do cristianismo primitivo. Na prática, sua proposta é a desconstrução das bases tradicionais da fé para reconstruí-las segundo uma nova interpretação que mistura elementos islâmicos, cristãos e esotéricos, formando uma religião que não se submete a nenhuma autoridade estabelecida.
Ao observar sua trajetória, percebe-se que nada é por acaso. Seus discursos são cuidadosamente estruturados para atrair tantos decepcionados com o sistema religioso quanto aqueles que anseiam por uma nova espiritualidade mais inclusiva e universal. Ele rejeita a autoridade do Vaticano, de Al-Azhar e de qualquer instituição religiosa tradicional, classificando-as como parte do sistema corrupto e decadente que, segundo ele, já está condenado. Mais preocupante ainda é a forma como seu discurso ecoa temas fortemente associados às profecias do tempo do fim. Ele fala da necessidade urgente de uma transformação global, declara que o tempo da atual ordem mundial está encerrado e posiciona-se como o líder divinamente enviado para guiar a humanidade através da crise vindoura. Essa narrativa, sedutora e cuidadosamente montada, aponta diretamente para a advertência contida em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Hashem não se apresenta como um mero reformador religioso. Sua pretensão é maior, ser o ponto de convergência entre tradições que historicamente se opuseram, criando uma nova plataforma espiritual que, aos olhos dos incautos, pode parecer o cumprimento das esperanças de paz e unidade mundial. A ambição de criar uma figura que satisfaça as expectativas espirituais de muçulmanos, cristãos e outras religiões não é apenas ousada, é profundamente profética. Em um mundo desesperado por respostas, uma figura assim poderia facilmente ser vista como o Salvador tão aguardado. E é justamente nesse ponto que o alerta bíblico se torna ainda mais urgente. O perfil de Abdullah Hashem não é apenas o de um líder carismático. Ele representa o arquétipo daquilo que o espírito do anticristo está preparando. Alguém que unifica, que apazigua tensões, que oferece uma nova esperança espiritual, mas que no fundo desvia os homens do verdadeiro Cristo e conduz à adoração de um falso Salvador. E quando se observa a doutrina que ele propaga, a gravidade do seu movimento se revela ainda mais profunda. A doutrina perigosa da Ahmadi Religion. A força de qualquer movimento espiritual não está apenas em quem o lidera, mas principalmente na doutrina que o sustenta. No caso da Ahmadi Religion of Peace and Light, o perigo não reside apenas nas afirmações messiânicas de Abdullah Hashem, mas na estrutura ideológica que ele construiu para seduzir e capturar corações em busca de verdade. A proposta central da Ahmadi Religion é apresentar-se como a legítima herdeira do islamismo original e do cristianismo primitivo. À primeira vista, essa afirmação pode parecer uma simples tentativa de restaurar valores antigos. No entanto, uma análise mais profunda revela algo muito mais preocupante: a criação de uma nova religião sincrética, moldada para unir diferentes sistemas de fé em uma plataforma comum, independente de suas diferenças históricas, doutrinárias e espirituais. Essa tentativa de unificação espiritual tem aparência de nobreza, mas carrega em seu núcleo o germe da apostasia. A fé cristã sempre foi baseada na exclusividade de Jesus Cristo como o único caminho para Deus, conforme afirma João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ao mesclar figuras como Maomé, Ali e Jesus Cristo em um único panteão de liderança espiritual, a Ahmadi Religion não apenas distorce essa verdade fundamental, mas também prepara o espírito humano para aceitar uma fé sem absolutos, onde Cristo é apenas mais uma peça em um mosaico de crenças. A doutrina promovida por Hashem rejeita abertamente a autoridade das principais instituições religiosas do mundo, como o Vaticano e a Universidade
de Al-Azhar. Em seus discursos, ele acusa essas instituições de terem se corrompido ao se submeterem aos interesses políticos e econômicos do sistema global. Embora críticas às estruturas religiosas não sejam novidade na história, o discurso de Hashem vai além da denúncia. Ele propõe a substituição de toda a autoridade espiritual tradicional por uma nova liderança autoproclamada, ele próprio. Este padrão é precisamente o que a Escritura denuncia como preparação para o advento do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Paulo descreve o homem da iniquidade como aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A doutrina da Ahmadi Religion também promove uma rejeição sistemática da ideia de julgamento divino tradicional. Em vez disso, oferece uma espiritualidade baseada em revelações esotéricas, promessas de iluminação pessoal e um chamado para a formação de uma nova ordem espiritual global. Essa narrativa é extremamente perigosa, porque elimina a necessidade de arrependimento, de redenção pelo sangue do Cordeiro, e substitui a graça salvadora de Cristo por um processo de autoelevação espiritual. Outra característica alarmante da doutrina é a sua forte ênfase em um futuro iminente de transformação global. Hashem fala constantemente sobre o fim do tempo e a necessidade de uma nova liderança espiritual para guiar a humanidade nesse momento de transição. Este conceito ecoa diretamente as advertências de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." A mensagem central da Ahmadi Religion, portanto, é a preparação da mente e do espírito humano para aceitar uma liderança espiritual universal, desvinculada da autoridade das Escrituras, mas legitimada por sinais, promessas de paz e a aparência de revelação divina. Essa é exatamente a estratégia que será utilizada pelo Anticristo para enganar o mundo. E a força desse engano não reside em seu caráter grotesco, mas em sua aparência de luz, de esperança, de resposta para as dores do mundo. Como alertou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O movimento encabeçado por Abdullah Hashem não é apenas mais uma seita exótica no cenário mundial. Ele é um prenúncio, um ensaio, um eco antecipado do espírito de engano que um dia envolverá toda a terra. E à medida que essa nova doutrina se espalha, uma realidade ainda mais profunda começa a emergir. O espírito do Anticristo já está operando entre nós, preparando os corações para a aceitação do impostor final. O espírito do Anticristo já está entre nós. Há uma realidade invisível que muitos ignoram, mas que molda silenciosamente os rumos deste mundo. Antes que o Anticristo se revele em plenitude, seu espírito já estaria operando, preparando corações e mentes para o grande engano. Esta não é uma teoria especulativa, mas uma certeza ancorada nas Escrituras. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, está escrito: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo." O espírito do Anticristo não atua com alarde ou escândalo. Ele se infiltra de maneira sutil, moldando ideias, diluindo verdades, relativizando o absoluto e abrindo espaço para novas formas de espiritualidade que rejeitam a centralidade de Cristo. Seu objetivo não é apenas enganar, mas preparar.
Cada doutrina que minimiza a exclusividade de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, cada filosofia que promove a autonomia espiritual desconectada da cruz, cada voz que ensina um evangelho sem arrependimento, são manifestações desse Espírito que já opera entre nós. A ação desse Espírito não se limita à esfera religiosa. Ele permeia a cultura, a política, a educação e o entretenimento, trabalhando incessantemente para remodelar a consciência coletiva. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, lemos: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça já está em plena atividade, e seu avanço é perceptível na medida em que o mundo se afasta dos princípios eternos da palavra de Deus. O espírito do anticristo é, acima de tudo, um espírito de substituição. Ele não anula abertamente a figura de Cristo, mas a redefine. Apresenta um Cristo genérico, inclusivo, aceitável para todas as crenças, mas desprovido de poder salvífico. Esse falso Cristo não confronta o pecado, não exige arrependimento, não chama à santidade. Ele é moldado para agradar a todos, exceto ao verdadeiro Deus. Essa distorção não acontece de maneira abrupta. Ela é gradual, quase imperceptível. É como uma corrente sutil que pouco a pouco altera o curso de um rio, desviando-o de sua nascente até que desemboca em terrenos alagadiços e estéreis. Assim também, a fé genuína está sendo lentamente substituída por uma espiritualidade confortável, sem cruz, sem sangue e sem necessidade de novo nascimento. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus advertiu: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estes lobos não são apenas indivíduos isolados. Eles representam um sistema inteiro, uma atmosfera espiritual que está preparando o cenário para o grande clímax escatológico. O que vemos hoje é a construção de uma plataforma espiritual global onde qualquer voz é aceita, desde que não proclame a exclusividade de Jesus Cristo. Esse é o ambiente onde o anticristo será recebido não como um invasor, mas como um libertador, como a solução para um mundo cansado de guerras religiosas e divisões doutrinárias. A percepção do espírito do anticristo exige sensibilidade espiritual, exige olhos que enxergam além das aparências e corações enraizados na verdade da palavra. Porque enquanto o mundo clama por tolerância e unidade, poucos percebem que estão, na verdade, sendo preparados para render suas almas ao maior impostor da história. E à medida que essa preparação avança, torna-se essencial entender não apenas a natureza do espírito que já opera, mas também a verdadeira face do anticristo que um dia se revelará. O verdadeiro anticristo. Muito se fala sobre o anticristo como uma figura assustadora, um ditador tirânico que subjugará o mundo pela força. Mas a verdade revelada nas Escrituras é muito mais sutil e muito mais terrível. A Bíblia nos mostra que o anticristo não governará apenas pela imposição do medo, mas principalmente pela sedução espiritual e pela aceitação voluntária daqueles que, enganados, o verão como a resposta para suas aflições. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, está escrito: e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. O poder do anticristo não virá da habilidade humana, nem da astúcia política ordinária. Seu poder será um investimento direto de Satanás, o antigo dragão, que transmitirá a ele a autoridade necessária para enganar as nações e reivindicar para si a adoração que pertence somente a Deus. O anticristo será a síntese perfeita entre política e religião.
não surgirá apenas como um líder de nações, mas como o cabeça de uma nova ordem espiritual mundial. Sua habilidade em unir fé e governo o tornará irresistível a um mundo desesperado por estabilidade e segurança. Ele oferecerá aquilo que o coração humano deseja desde a queda no Éden: paz sem renúncia, glória sem santidade, prosperidade sem arrependimento. Esse perfil do anticristo é profundamente coerente com a natureza de seu mestre, Satanás, cuja estratégia sempre foi a substituição da verdade pela ilusão. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo descreve a vinda do anticristo como segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Não se trata apenas de palavras, mas de manifestações sobrenaturais que parecerão confirmar sua autoridade. A operação do anticristo será carregada de sinais e maravilhas, mas esses sinais não apontarão para a glória de Deus. Eles serão feitos para desviar os homens da fé verdadeira, para levá-los a uma confiança cega em um sistema que rejeita a cruz, o sangue e a ressurreição de Jesus Cristo. E como muitos estarão espiritualmente adormecidos, buscando respostas mais do que redenção, ele encontrará pouca resistência. A palavra nos ensina que, enquanto o Espírito Santo restringe a manifestação plena da iniquidade, existe um preparo silencioso acontecendo. O espírito do engano está moldando a consciência coletiva para aceitar o que virá. Quando o anticristo finalmente se manifestar, ele será, para a maioria, o cumprimento de um anseio inconsciente por redenção humanista, não bíblica. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a gravidade desse momento é declarada. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A adoração ao anticristo não será apenas política, será religiosa, será espiritual e será global. Essa adoração mundial revelará a profunda sede espiritual do homem moderno, uma sede que terá sido desviada da fonte da vida para um bebedouro de morte. A humanidade, ao rejeitar o verdadeiro Cristo, abrirá os braços para aquele que virá em seu próprio nome, exatamente como advertiu Jesus em João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. O anticristo, portanto, não será uma caricatura de vilania, não será grotesco em sua aparência, nem odioso em sua retórica inicial. Pelo contrário, será visto como o restaurador, o pacificador, o salvador de um mundo cansado de conflitos. Seu domínio começará como uma promessa de ouro, mas terminará como uma tirania de ferro. Aqueles que não estiverem profundamente enraizados na verdade das Escrituras terão grande dificuldade em discernir a realidade espiritual por trás de sua aparência benevolente. Por isso, a advertência é clara. É necessário conhecer não apenas os sinais externos, mas o caráter invisível que opera por trás deles. O anticristo será a personificação da rebelião final contra o Criador, a culminação de uma apostasia que vem sendo construída pacientemente ao longo dos séculos. E à medida que essa preparação espiritual se consolida, surge a necessidade de entender como a nova religião que ele trará ao mundo será o instrumento definitivo para capturar as almas desprevenidas. A ascensão de uma nova religião global, a estratégia de Lúcifer. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida.
Continuando, ao longo dos séculos, a religião foi uma das forças mais divisoras da humanidade. Guerras, conflitos e perseguições foram travados em nome da fé. Contudo, a Bíblia revela que nos últimos dias surgirá algo inédito: uma religião única, abraçada por toda a terra. Esta unificação não será fruto de uma evolução espiritual legítima, mas da mais sofisticada estratégia de Lúcifer para preparar o caminho do anticristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, é dito que a segunda besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Esta adoração unificada não ocorrerá à força inicialmente, mas através de uma mudança profunda na maneira como o mundo enxerga a espiritualidade. O novo sistema religioso que surgirá será construído sobre as ruínas das antigas divisões. Apresentar-se-á como a resposta para as crises globais, como o antídoto para o fanatismo, a intolerância e o conflito. Será uma fé que promete paz, harmonia e coexistência, mas que na verdade eliminará o único caminho verdadeiro para Deus: a redenção através de Jesus Cristo. A religião global do anticristo será inclusiva, aberta a todos os credos, a todas as práticas, desde que se negue a exclusividade de Cristo como Senhor e Salvador. João, capítulo 14, versículo 6, ecoa como uma advertência contra essa falsa espiritualidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qualquer sistema que proponha outro caminho que não passe pela cruz é, por definição bíblica, uma obra do engano. Essa nova fé não surgirá apenas pela ação de líderes religiosos. Ela será impulsionada pela cultura, pela mídia, pelas artes, pela política. Será um fenômeno que atravessará fronteiras, penetrará nas instituições e seduzirá tanto o simples quanto o sábio. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, a profecia é clara: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O plano de Lúcifer é hábil. Ele não destrói a sede espiritual do homem, ele a redireciona. Ele oferece uma espiritualidade sem arrependimento, uma fé sem cruz, um amor sem verdade, um cristianismo sem Cristo, um Deus sem santidade, tudo embalado em discursos de inclusão, justiça e unidade. O perigo dessa nova religião não estará apenas em sua mensagem, mas na força irresistível de sua aceitação social. Recusar-se a aderir será visto como intolerância, ódio, fanatismo. Os verdadeiros seguidores de Cristo serão marginalizados, perseguidos e acusados de serem obstáculos para a paz mundial. O cenário que se desenha é o cumprimento direto da visão de João em Apocalipse capítulo 13, onde a segunda besta realiza grandes sinais para enganar os habitantes da terra. Esses sinais não serão apenas espetáculos sobrenaturais, mas também prodígios culturais e espirituais que selarão a adesão das massas. O projeto da religião global não é apenas unir os povos, é criar uma plataforma perfeita para que o anticristo seja não apenas aceito, mas adorado. Ele não precisará impor seu governo pelas armas, pois encontrará uma humanidade disposta, moldada por anos de preparação espiritual para receber aquele que se apresentará como portador da luz, mas que na realidade trará trevas irreversíveis. A ascensão dessa nova religião será o maior golpe de Lúcifer contra a verdade eterna. E apenas aqueles que estiverem firmemente enraizados na palavra de Deus serão capazes de reconhecer a sedução por trás da fachada de luz. À medida que essa estrutura espiritual se consolida, torna-se necessário compreender como a sedução
final atuará não apenas nas massas, mas até mesmo entre os escolhidos. Como a grande decepção seduzirá a humanidade, a sedução do anticristo não acontecerá por imposição brutal no primeiro momento. Não será uma conquista pela força, mas pela persuasão. O mundo será conquistado, não com espadas, mas com palavras suaves, com promessas de um futuro brilhante e com uma espiritualidade que tocará os sentimentos mais profundos de uma humanidade cansada da dor e da divisão. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 24, advertiu com precisão: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A força da decepção não estará apenas no conteúdo das palavras, mas no poder sobrenatural que acompanhará os falsos sinais e prodígios. Milagres serão realizados, maravilhas serão vistas, e muitos interpretarão essas manifestações como selos de aprovação divina. A sedução acontecerá porque o coração humano, privado do verdadeiro alimento espiritual, estará faminto por algo que satisfaça sua sede de sentido. A rejeição da verdade pavimentará o caminho para a aceitação da mentira. Paulo descreve essa dinâmica em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo oferecerá uma resposta para cada clamor da sociedade moderna. Para a crise de identidade espiritual, ele oferecerá uma nova fé inclusiva. Para os conflitos políticos, uma liderança conciliadora. Para o medo econômico, uma promessa de estabilidade. Cada necessidade humana será cuidadosamente atendida, mas sempre afastando os olhos da verdadeira fonte de redenção, Jesus Cristo. Essa grande ilusão não se apresentará como algo monstruoso, mas como o sonho mais nobre da humanidade realizado. A paz mundial, a unidade interreligiosa, a erradicação das injustiças, tudo parecerá perfeito demais para ser rejeitado. E, no entanto, no cerne dessa nova ordem estará a negação sutil, porém absoluta, da soberania de Deus e da exclusividade de Cristo. Aqueles que forem seduzidos não perceberão sua queda no momento em que ela acontecer. Serão convencidos de que estão avançando espiritualmente, de que estão finalmente rompendo as barreiras que impediam a verdadeira fraternidade global. A nova religião global será uma réplica cuidadosamente desenhada daquilo que o coração humano anseia, mas sem a cruz, sem o sangue, sem a verdade que salva. A Escritura nos alerta em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este abandono da fé não será abrupto, mas gradual, mascarado por palavras de amor, tolerância e inclusão. O engano será tão profundo que somente aqueles que amam a verdade acima de tudo serão capazes de resistir. E amar a verdade significa estar disposto a ser rejeitado pelo mundo, a sofrer acusações de intolerância, a permanecer firme quando todos os ventos da cultura sopram em direção contrária. A sedução do anticristo não conquistará apenas os fracos de mente, mas também os sábios segundo os padrões deste mundo, os líderes, os pensadores, os formadores de opinião. Não haverá um segmento da sociedade que não seja tocado por essa grande mentira. E a grande tragédia será que muitos que hoje professam fé não terão raízes profundas o suficiente para discernir o engano quando ele vier disfarçado de verdade. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus adverte:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essa advertência mostra que nem todos que realizam obras aparentes para Deus estarão de fato ancorados na verdade. A sedução da humanidade não será apenas uma questão de engano externo, mas de uma disposição interna de aceitar um evangelho mais fácil, mais palatável, mais aceitável para um mundo que rejeita a cruz. À medida que essa grande mentira se consolida, é necessário enxergar quem é o arquiteto desta estratégia e como ele planeja conduzir toda a humanidade a um culto global unificado. O poder de Lúcifer para criar um sistema religioso mundial. Lúcifer, o anjo caído, jamais desistiu de seu antigo desejo, ser adorado. Desde o princípio, sua rebelião foi motivada por sua ânsia de usurpar a glória que pertence unicamente ao Criador. Em Isaías, capítulo 14, versículo 14, ele declarou: "Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Seu plano sempre foi criar uma estrutura que substituísse a adoração verdadeira pela exaltação da criatura em lugar do Criador. O sistema religioso que emergirá nos últimos dias será a consumação deste plano. Um culto global, onde Lúcifer será adorado através da figura do anticristo. Esta não será uma religião pagã nos moldes antigos, nem uma espiritualidade grosseiramente satânica. Pelo contrário, será uma fé revestida de luz, beleza, compaixão e promessa de unidade, exatamente como Paulo advertiu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Lúcifer utilizará todo o seu conhecimento, adquirido nas eras em que serviu diante do trono de Deus, para construir uma religião que parecerá verdadeira aos olhos não regenerados. Conhecendo a natureza humana, ele manipulará as necessidades mais profundas do coração. O desejo de transcendência, o anseio por justiça, a fome por pertencimento e significado. Esse sistema religioso mundial será elaborado com tamanha perfeição que até mesmo os eleitos seriam enganados, se possível fosse. Ele não exigirá inicialmente uma negação explícita de Deus, mas promoverá uma fé aberta, inclusiva, onde todas as crenças se fundem em um só altar. Um altar onde a verdade será relativizada e onde Jesus Cristo deixará de ser o centro, substituído por um novo ideal de humanidade unificada. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Escritura revela que todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta adoração não será forçada de imediato, mas surgirá do desejo das massas de encontrar uma solução para o caos. Uma solução que ofereça paz sem a necessidade de reconciliação com Deus, esperança sem arrependimento, salvação sem cruz. A capacidade de Lúcifer de construir esse sistema é impressionante. Por quê? Ele sabe como mascarar o erro com a aparência do bem. Assim como no Éden, onde a árvore do conhecimento parecia agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, também o novo sistema religioso será irresistível para aqueles que não amam a verdade. O engano será tão profundo que a religião global parecerá ser a resposta para todas as grandes questões que assombram a humanidade. Haverá um senso de missão, um clamor por justiça social, uma busca por transcendência, tudo envolto em uma espiritualidade que rejeita o Cristo crucificado, substituindo-o por um novo evangelho de autoexaltação e autossuficiência. O Espírito que moldará essa nova fé já opera nas mentalidades contemporâneas. A desconstrução da verdade absoluta, o relativismo moral, a glorificação do homem como medida de todas as coisas, são apenas fragmentos do que será consolidado no culto
Final ao Anticristo. O plano de Lúcifer é inteligente porque não impõe a adoração de maneira grotesca. Ele guia a humanidade passo a passo, ajustando valores, remodelando crenças, redesenhando a espiritualidade, até que o mundo esteja pronto para se prostrar diante daquele que representará a encarnação máxima da rebelião contra Deus. E enquanto esse sistema toma forma, é essencial reconhecer que a operação do engano não está reservada apenas para o futuro. Ela já está em plena atividade, preparando silenciosamente a mentalidade global para o dia em que o verdadeiro Cristo será rejeitado em massa e o falso Cristo será recebido com festa. Diante de um cenário tão bem arquitetado, torna-se vital discernir que o perigo maior não está apenas no que virá, mas no que já está atuando em nossos dias. Muitos anticristos já estão ativos. Enquanto o mundo aguarda um único líder global que surgirá em glória aparente, a Escritura alerta que o verdadeiro perigo já está entre nós. O espírito do anticristo não aguarda sua revelação final para começar sua obra. Ele já age, silencioso e eficaz, através de muitos que preparam o terreno para o grande impostor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, a advertência é clara. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O surgimento de múltiplos anticristos é um sinal escatológico. Cada um deles, com sua doutrina distorcida, sua mensagem de falsa esperança, sua manipulação espiritual, cumpre um papel essencial na grande preparação do mundo para receber o anticristo final. Esses anticristos não surgem apenas no campo religioso. Eles se infiltram nas estruturas políticas, culturais e sociais, moldando a mentalidade das massas para aceitar uma nova espiritualidade global. São líderes que promovem a adoração do homem, sistemas que substituem a fé verdadeira por uma moralidade artificial, movimentos que clamam por unidade à custa da verdade. A operação desses anticristos é sutil. Eles não aparecem rejeitando abertamente a ideia de Deus, mas redefinindo o conceito de divindade, esvaziando a mensagem da cruz de seu poder, relativizando as Escrituras em nome da modernidade e da inclusão. Sua mensagem é suave, agradável, tolerante. Exatamente o tipo de discurso que encontra eco em corações que não estão firmados na palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo reforça essa dinâmica. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia não é apenas o abandono da fé, mas a substituição da fé genuína por uma imitação sedutora, uma fé morta que não confronta o pecado, que não exige transformação, que aceita tudo e todos em nome de uma falsa paz. O maior perigo não reside na futura manifestação visível do anticristo, mas na ação constante desses muitos anticristos que, aos poucos, anestesiam a consciência espiritual das nações. Eles pavimentam a estrada da apostasia com discursos de compaixão vazia, justiça sem verdade e espiritualidade sem redenção. A atuação desses agentes de engano também se vê em muitas igrejas que, abandonando o evangelho puro, se rendem. Doutrinas que agradam ao ego humano. Pregações centradas no sucesso pessoal, na autoajuda, na prosperidade terrena, substituem o chamado à cruz, ao arrependimento e à vida santa, como advertiu o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A ação dos anticristos revela que o terreno espiritual já está sendo cuidadosamente cultivado. Cada nova filosofia relativista, cada movimento espiritual que rejeita a autoridade das Escrituras,
cada líder que promove a unidade sem Cristo. São peças que compõem o quadro profético. Por isso, Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículo 11, alertou: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Não se trata apenas de um ou outro falso mestre isolado, mas de um sistema globalizado de engano espiritual que cresce a cada geração, preparando o mundo para a aceitação plena do impostor final. A realidade é que a última hora já começou. A operação do erro não está apenas no futuro. Ela se desdobra agora diante dos olhos de uma geração cada vez mais desconectada da verdade e mais inclinada à sedução do que ao arrependimento. E enquanto o espírito do anticristo constrói seu império invisível para os filhos da luz, a vigilância se torna não apenas necessária, mas vital. A resistência ao engano não começa na grande tribulação, mas hoje, no cotidiano, nas escolhas silenciosas de fidelidade à palavra em um mundo que a despreza. Neste cenário de multiplicação de anticristos, a urgência em permanecer firmemente, ancorado na verdade, torna-se ainda mais evidente, apontando para a necessidade vital de confiar em Deus com todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Em meio ao avanço inexorável do espírito do anticristo, a resposta que Deus exige de seus filhos é clara: fidelidade absoluta à sua palavra, confiança plena em sua direção e uma vida enraizada na verdade, independentemente das pressões externas. Em tempos de engano, não há espaço para uma fé superficial. Somente os que se apegarem firmemente à verdade revelada permanecerão de pé. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ecoa como uma bússola para estes dias. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança absoluta não é uma postura passiva, mas uma escolha consciente de resistir às seduções do sistema deste mundo. Permanecer fiel exige mais do que conhecer a verdade intelectualmente. Exige amá-la, defendê-la e vivê-la em um mundo que a despreza. É ser como Daniel na Babilônia, como José no Egito, como os discípulos em meio a um império hostil. É entender que o custo da fidelidade será alto, mas o valor da verdade é incalculável. A grande sedução dos últimos dias apela à necessidade humana de aceitação, de conforto, de sobrevivência social. O sistema do anticristo oferecerá tudo o que a carne deseja: segurança, reconhecimento, prosperidade. Mas ao preço da verdade. Aceitar essas ofertas significará negar o cordeiro, abandonar a cruz, trocar a coroa incorruptível por um reino passageiro. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Este é o chamado para os que desejam resistir, vencer não com força humana, mas pelo poder do sangue de Cristo e pela fidelidade ao testemunho da verdade, ainda que custe a própria vida. A fidelidade não será apenas uma questão de crença interior, mas uma demonstração prática e visível. Será uma fé que resiste às narrativas enganosas, que não se curva diante da pressão social, que prefere perder o mundo a perder a alma. Como afirmou Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 35, "Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará." Neste momento crucial, o chamado não é ao medo, mas à esperança viva em Cristo, a fidelidade à verdade, a firmeza no Evangelho e a coragem de permanecer inabalável em meio ao engano são o selo daqueles que pertencem ao Cordeiro. Não importa quão densa seja a escuridão que se aproxima, a luz da verdade jamais será vencida.
Cada capítulo que atravessamos não é apenas uma exposição de fatos, mas um convite. O convite a olhar para dentro, a refletir sobre o próprio coração, a medir o peso da fé que carregamos. Porque quando o falso se apresentar como verdadeiro, somente aqueles que foram moldados pela palavra estarão aptos a discernir o caminho estreito que conduz à vida. Hoje, se você sente o chamado do Espírito tocando o seu coração, se deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo, se em algum momento se afastou dos caminhos da fé ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, deixe esta decisão registrada diante de Deus e diante do mundo. Comente aqui, embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já tem Cristo como seu Salvador e deseja que esta mensagem alcance ainda mais pessoas em tempos tão difíceis, escreva nos comentários. Amém. Cada palavra, cada testemunho, cada compartilhamento é uma semente lançada em meio a um mundo que clama, mesmo sem saber, pela luz verdadeira. Que o Senhor fortaleça o seu coração, guarde a sua mente, renove sua fé e lhe conceda graça abundante para permanecer firme até o dia em que toda lágrima será enxugada. Até a próxima.